aliéné, déraciné, être étrangère à soi-même. Et si le début des réponses que l'on cherchait était caché, quoique évident, sur nos propres corps? Et si restaurer le lien qui me rattacherait à mon histoire, à moi-même, à nous-mêmes, commençait sur ma propre tête? Les chroniques du Néo-Bantou. Bienvenue dans un nouvel épisode des chroniques du Néo-Bantou. Aujourd'hui, l'épisode, il est assez spécial et je dirais même très spécial parce que je suis au Brésil et je suis avec la grande Diva, que je vais laisser se présenter pour commencer, pour qu'on sache un peu ce qu'elle fait. Olá, eu sou a Amanda, conhecida como Diva. Para mim é um prazer estar aqui hoje conversando com você. Estou trançadeira, designer de moda, ativista capilar e hoje a gente vai falar um pouco sobre cabelos e ancestralidades aqui do Brasil. Je voulais savoir comment tu as commencé à travailler dans l'univers esthétique et le côté activiste que tu apportes à ton travail. D'où ça t'est venu de faire tout ça? Comment ça t'est venu et pourquoi tu le fais? Bom, minha relação com cabelos e ancestralidades, a moda, ela inicia ali desde o primeiro momento que eu comecei a trançar o meu cabelo, né? Eu era muito nova, fiz as minhas tranças e a partir desse penteado eu tive ali uma conexão, um lugar de pertencimento identitário. Como aqui no Brasil a gente teve, ainda tem uma imposição estética que ainda é muito eurocêntrica, naquela ocasião ainda era pior. Então, o cabelo, ele abriu portais para mim de conexão, para que eu realmente me percebesse enquanto a mulher que eu sou, enquanto artista que eu sou, e também me deu caminhos para poder fazer um resgate, né, histórico e estético, né? Então, tudo começa pela trança e aí vai transbordando nesse meu desejo de querer saber dessas histórias, desses trançados, as histórias que esses cabelos contavam, como eles se conectam, né, com arte, cultura, política, e aí vai começando. Na ocasião, eu não sabia tanto que tinha essa conotação principalmente política e cultural, mas com os anos eu fui entendendo esses caminhos dos cabelos também me levou a um lugar educacional e eu fui vendo toda essa relação, né, uma cosmovisão, um lugar realmente de comunicação com o mundo, né, cultural, muito rico, muito amplo. La question que j'avais par rapport à ce que tu dis, c'est que est-ce que ce travail, tu as dû le faire sur toi-même, d'apprendre à aimer tes cheveux, à décentrer l'Europe dans ta manière de percevoir le cheveu, toi personnellement? Ah, sim. Isso acontece ali desde esse primeiro trançado, né? Que eu fui impactada de uma forma que eu recebi esse convite para poder decolonizar essa estética, né? E aí, quando a gente começa esse processo, ele é realmente você vai ativando portais de conhecimento. E até hoje eu estou obtendo esses conhecimentos, né, e me libertando, porque por mais que a gente siga alguma trajetória, né, de autoconhecimento, a gente ainda tem uma estrutura que quer impor, né? Então eu estou na trajetória. Mas para mim o trançado ele foi a chave, assim, perceber a trança, as possibilidades de penteados e principalmente me conectar com outras formas de estética, né? Porque existem muitas formas desse trançado, desse cabelo, que também não é só trançado, esse cabelo também que ele é adornado com sementes, com folhas, com barro, enfim, são muitas formas e aí isso acaba sendo libertador, né? Você alimentar o seu imaginário com essas imagens, com essas referências, é algo de muita potência, assim, para mim no dia a dia, que me auxilia a não só experimentar, mas também gostar do que eu vejo, sem esperar que tenha algo de fora que vai me dizer se está bom ou não, se está bonito ou não, porque beleza não é só sobre o que o outro vai me dizer, mas como eu me sinto a partir, né, daquele momento no corpo, o território, com aquela roupa, com aquele cabelo. En fait, c'est intéressant que tu dis ça parce que en France, je pense que dans certaines diasporas afro,
il y a cette idéalisation des diasporas au Brésil où on pense qu'ils sont plus avancés dans la manière de percevoir le cheveu. Et donc, moi, quand je t'entends parler, ça me, ça résonne, mais je pensais pas que ça allait résonner autant parce que je pensais qu'il y a ce travail de déconstruction au niveau de l'esthétique, surtout capillaire, elle était plus avancée au Brésil. São muitas camadas, né? Então tem ali uma bolha de pessoas que estão muito já pertencentes a essa questão estética, mas ainda assim é algo que é sensível. Não é algo que é muito fortalecido, porque se você tem às vezes esse entendimento, nessa postura, mas dependendo do lugar que você acessa, o tempo inteiro tem pessoas querendo deslegitimar, então você tem que ter uma estrutura que vai para além da estética, que vai para espiritual, política, que vai te manter naquele seu corpo, né, mesmo com as violências diárias que a gente acaba sentindo, né? Por outro lado, é isso também. Ainda falta referências e, sobretudo, a gente trabalhar nesse lugar da educação, que a gente perceber, né? Porque tanto se fala de adversidade, equidade, mas ainda assim, aqui no Brasil, a gente está em um processo de implementar, né, leis que vão obrigar as escolas a falar de culturas e coisas africanas, né? Então, j'avais une autre question qui concerne justement les coiffures que toi tu proposes, parce que quand on entre dans ton atelier, on voit une expression plus innovatrice et pas simplement une reproduction de ce qui a été fait dans le passé. Après, ce serait aussi intéressant pour moi de savoir quelles sont tes inspirations ancestrales, où est-ce que tu puises cette inspiration ancestrale pour pouvoir produire tes créations à toi personnellement. os meus processos de inspiração, eles estão muito ligados com a minha vivência mesmo. Na rua, por onde eu caminho, as pessoas que eu conheço, né, e as histórias que essas pessoas vão contando a partir da estética dela, isso me inspira para poder querer saber mais, querer conhecer mais, e isso começou comigo também, né? Querer integrar cada vez mais esse corpo-território me inspira a buscar referências que façam sentido para mim, né? Então, a dança, a música, a comida, tudo isso tá ligado a essa questão estética, né? Porque a partir de uma comida eu posso pensar, mas essa comida é de onde? Determinado lugar. Eu vou querer saber de onde que são esses povos, e aí eu vou perceber também essa estética. Então, na verdade, é muito sobre algo que está de dentro para fora, essa inspiração. O que me toca naquele momento? Por exemplo, quando eu fiz a coleção de franjas, né? Foi a minha primeira coleção de franjas autorais, eu fui criando, fui fazendo assim, a partir de uma experiência. E depois aquilo foi ativando outras memórias de lugares de onde eu vim, ancestrais. Então, não tem uma linha assim, sabe? Reta. Ele é de várias formas que acontece esse processo, né? É muita coisa. Et là, vraiment par curiosité, est-ce que dans ton travail, tu t'intéresses aux diasporas d'autres continents? Par exemple, moi, je m'intéresse maintenant aux diasporas afro-brésiliennes. Est-ce que tu as déjà pensé à t'inspirer ou même voir ce qui se passe dans les autres diasporas, dans les autres pays ou continents? Sim, sim. Vou pensar no que vem transbordando para mim, né? Acho que Colômbia é uma coisa assim que traz bastante inspiração, identificação também, proximidade. Nessa continuidade sobre inspirações também, esse resgate estético e histórico também é algo que me estimula muito a continuar buscando informação, continuar pesquisando, né, me reconectando, sobretudo com o continente africano, que é essa parte, né, da história que tentam ainda assim visibilizar, mas que hoje a gente já consegue entender, ter esse acesso dessa potência, dessa grande potência que é, né? Então, eu queria complementar isso com a inspiração. Quel est le projet sur lequel tu as travaillé qui pour toi a été le plus important ou si c'est un projet qui est toujours en cours?
Bom, já fiz muitas coisas legais, assim, Sim. confesso. Já fiz muitas coisas legais. Eu amo o trabalho artístico, fazer essa comunicação através do audiovisual, videoclipes, editorial de moda, já fiz muitas coisas legais. Mas tem duas coisas que impactam até hoje muito, assim, na minha trajetória e eu continuo com elas. Primeiro, é o projeto Os Cabelos Contam Histórias, né? Que a Sim. partir deles eu vou criando experiências estéticas, oficinas, diálogos com a sociedade para que a gente faça um resgate, né, de memória através dessa estética, através desse trançado, desse crespo, desse dread. Eu amo muito esse projeto porque ele dialoga desde as crianças, né, a ter esse convite de conexão histórica e autoestima, mas também ele dialoga assim com as pessoas mais velhas. Então, para mim, ele é uma coisa assim que ele circula muito. Eu gosto muito porque ele me dá possibilidades também desse diálogo de várias formas. Eu gosto de trabalhos, é isso que eu consigo mexer, que eles são amplos. E também a minha coleção autoral, né, de franjas, ela também impactou bastante, porque a partir dela eu trouxe mais desse meu pertencimento, consegui também materializar um pouco mais dessas minhas pesquisas em forma de coleção. E aí, quando eu vejo essa coleção, outras pessoas usando, né, contando continuando essas histórias, utilizando essas franjas, isso me inspira também para poder criar coisas novas, sobretudo acessar esses portais estéticos, culturais e me conectar, fazer esse intercâmbio, né, porque as franjas, elas proporcionam com que a gente faça uma travessia aqui mesmo no Brasil, para o continente africano, é esse convite, né. Mas, ao mesmo tempo, é isso, assim, ela dialoga com o Brasil, dialoga com a África e traz essa beleza, essa possibilidade, né, que a gente tem com os nossos cabelos. Então, eu sou muito apaixonada por essa coleção de franjas. Acho que são duas coisas que eu gosto muito, assim, de realizar. Os dois projetos são os queridinhos. C'est super bien, mais on n'a même pas parlé du fait que tu as sorti un livre. Você escreveu um livro sobre isso. Na verdade é isso, eu tô no processo dessa escrita desse livro, né? Que eu já te dei o spoiler aí em primeira mão pra vocês. Spoiler. Mas é exclusivo. Mas para quem quiser degustar já do que está por vir, eu já lancei o meu e-book. Nesse e-book eu já trago um pouco desses portais, né? Começando pelos portais de beleza, são vários portais. Portais de beleza conecta com os portais das trançadeiras, portais queméticos, portais maiaquísticos. E esse portal, ele é um portal iniciático, né? Para quem quer se aprofundar um pouco mais nas questões estéticas, um convite, né? Para poder conhecer um pouco mais das simbologias estéticas, para que a gente consiga, né, trabalhar no dia a dia nosso corpo, território, com propósito, né? Então, é um trabalho muito especial que eu convido vocês a acessarem, a conhecerem e adquirirem, tá? Dá para todo mundo. Tá? Todo mundo dá para poder adquirir. E aí é um pouco desse convite, assim, mas tem coisas novas nessa parte da escrita para poder vir. Eu tô muito feliz com essa partilha. Parabéns para isso. Obrigada. Les chroniques du Néo-Bantou.